cyberbullying é o bullying transposto para os meios digitais. O bullying ele tem uma definição clássica pelo Euless como uma violência dirigida de forma sistemática, realizada em um contexto específico. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada do bullying e, consequentemente, do cyberbullying como uma piadinha, uma brincadeira, um apelido que você coloca a um colega. Isso por si só já é errado, mas isso não caracteriza o bullying, muito menos o cyberbullying. Para ser caracterizado o bullying ou o cyberbullying, precisa ser realizado de forma sistemática, ou seja, é o ato de humilhar, o ato de constranger, o ato de criticar, o ato de violentar muitas vezes de maneira sistemática, ou seja, realizado várias vezes com a intenção de prejudicar aquela pessoa. Quando a gente tem esse bullying transposto para os meios digitais, aí a gente tem o cyberbullying. Ou seja, o cyberbullying ele vai ser esse ato de humilhar, de constranger, realizado através de chats, de fóruns, de imagens, tudo que a gente entende por bullying realizado através dos meios digitais é o cyberbullying, efetivamente. As consequências são variadas, né? Desde consequências mais leves, eu poderia dizer, como um nível maior de ansiedade, medo, receio, né? O próprio estresse que causa você ser uma vítima sistemática, né, de bullying nos meios online, até consequências mais severas, como o desenvolvimento de transtornos mentais, como a própria depressão, um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno ansioso, até mesmo causas de suicídio. Né? Houveram casos públicos, inclusive, de pessoas que foram vítimas de cyberbullying, vítimas de montagens, né, utilizando inteligência artificial, de fotos íntimas que não eram verdadeiras, que foram divulgadas e que levaram pessoas a cometerem suicídio por conta desse bullying sistemático, por conta desse cyberbullying sistemático. Então, a gente está falando desde consequências que são mais leves, entre muitas aspas, até consequências mais devastadoras, como a própria tentativa de suicídio, como repercussões que essa pessoa vai levar para a vida dela toda. Porque o nível de insegurança, de estresse, de perseguição que muitas vezes as pessoas são submetidas, isso vai ter repercussões na sua vida adulta, nos relacionamentos que você vai construir, em crenças de desamor, de desamparo, de desvalor que você vai construir, de esquemas desadaptativos que você vai levar para toda a sua vida, fora todos esses transtornos que a gente está comentando aqui. Então, as consequências do cyberbullying podem ser devastadoras, no sentido de que, com o celular, eu não tenho a delimitação do que é real. Ou seja, o celular está comigo o tempo todo. Enquanto o bullying está focado ali no momento da escola, o cyberbullying está comigo pro resto da vida. Uma foto minha, mentirosa, né, usando inteligência artificial, que é criada e colocada no site, pode nunca deixar de existir. Uma coisa que pode me acompanhar para o resto da minha vida, para qualquer emprego que eu vá candidatar, para qualquer pessoa que eu vá conhecer. Então, os rastros que a internet deixa são eternos, felizmente. Os tipos de cyberbullying. A cyberpredação ela é o mais comum porque ela tem um intuito sexual mesmo, né? Ou seja, um determinado indivíduo, né, conhece uma outra pessoa na internet, na maioria das vezes são homens, adolescentes ou jovens adultos, que conhecem mulheres, né, em grande maioria, através de redes sociais ou fóruns da internet, e eles começam de maneira sistemática e consistente a perseguir essa pessoa na sua vida social e digital. Né? A isso a gente chama de cyberpredação. Nessa cyberpredação, muitas vezes começa a ocorrer episódios de cyberbullying também. Por quê? Esses indivíduos predam essas pessoas com o interesse de ou conseguir a atenção dela, ou conseguir um cybernamoro, ou conseguir alguma coisa que ele quer daquela pessoa. Quando ele percebe que ele não vai conseguir, aí ele começa a praticar o cyberbullying. Ele começa a sistematicamente humilhar, sistematicamente agredir, sistematicamente praticar uma violência com aquela pessoa. Então, muitas vezes, a cyberpredação ela precede o cyberbullying. Muitas vezes é dentro dessa lógica que ocorre. Mas existem outros
outros tipos de cyberbullying que estão sendo catalogados hoje em dia. Por exemplo, existe cyberbullying hoje em dia que ele é muito direcionado à violência de gênero, à violência racial, né? À violência contra pessoas de outras religiões. Então, há dentro dessa ampla gama do cyberbullying grupos de violência digital que eles vão se afunilando especificamente a praticar uma violência digital em um grupo específico, como é o caso da cyberpredação, por exemplo. Pode ser. Porque assim, o cyberbullying ele tem a intenção de machucar, de prejudicar, de humilhar a pessoa de maneira sistemática. Muitas vezes esse cancelamento ele vem de uma vez só, as pessoas não praticam sistematicamente, mas pode virar. Já teve casos de cancelamento, né, que a pessoa é exposta na internet e a partir dali ela começa a sofrer sistematicamente. Aí sim, o cyberbullying. Primeiramente, ajuda psicológica, né? Buscar psicoterapia, se houver necessidade de acompanhamento psiquiátrico também, buscar ajuda da rede de apoio, no caso de adolescentes, dos pais, da escola, da justiça principalmente, porque o cyberbullying é um crime, cyberpredação é crime, você tem que buscar apoio da justiça. E em termos de comunidades, eu acho que a principal é a Cifernet. A Cifernet é uma comunidade, sim, é uma organização sem fins lucrativos que provê conhecimento, workshop, materiais sobre esses crimes digitais, o que você fazer a partir disso. E se não me falha a memória, eles oferecem assistência jurídica também em alguns casos. Eu não sei se vocês já escutaram uma frase do Paulo Freire, que ela é muito famosa, que diz que o sonho do oprimido é ser o opressor. Né? É algo muito sério. Muitas vezes, os indivíduos, né, que são expostos ao cyberbullying, ou seja, que eles sofrem o cyberbullying, como a gente chama a cybervitimização, o ato de sofrer o cyberbullying, né, como forma, por vezes, de retaliação, por vezes de uma dinâmica social, eles começam a praticar o cyberbullying. Ou seja, aquela pessoa que começa a sofrer o cyberbullying, aquela pessoa que é humilhada, aquela pessoa que é constrangida, às vezes como forma de retaliar, ou seja, como uma forma de se vingar desse bullying que ela sofreu, ou muitas vezes nem necessariamente como uma forma de se vingar, mas uma forma de assumir um poder, né, dentro daquela dinâmica social, né, de se colocar em destaque, de conseguir a liderança, de conseguir maior apoio social, de sair daquela ideia da pessoa que está sendo escanteada, da pessoa que está sendo marginalizada, para conseguir uma posição de destaque, ela começa a praticar o cyberbullying também. Então, a pessoa que sofre o cyberbullying começa a praticar o cyberbullying com outras pessoas que depois vai querer praticar o cyberbullying também, e vira um ciclo de, muitas vezes, de retaliação que não tem fim. Isso é algo realmente muito variado, porque a forma como a pessoa vai interpretar, internalizar essa violência que ela sofreu é muito subjetivo. Mas algo muito comum de se escutar é uma culpabilização pela violência que foi sofrida. Né? Isso realmente é algo muito comum, ou seja, pensamentos distorcidos no sentido de, poxa, o que é que eu fiz para merecer isso que eu estou sofrendo? Ou o que é que eu estou fazendo de errado? Né? Ou pensamentos de que isso não vai ter fim, né? Pensamentos catastróficos, o que vem muitas vezes de crenças ou de desamor ou crenças de desvalor, no sentido de atribuir a responsabilidade para si por algo que você tem errado, ou uma crença de desamor no sentido de que se você fizer algo para combater, né, se você contar para alguém o que está acontecendo, se você fizer algo para sair disso, você vai ser rejeitado, vai piorar a sua situação. O que leva muitas vezes essas vítimas a não pedirem ajuda, o que é a pior coisa que pode ser feita. Né? Vítimas muitas vezes de algo planejado, tá? Ou seja, de grupos, comunidades de ódio que existem online que estão ali preparadas para recrutar novos jovens, novos adolescentes. O cyberagressor, ele tem algumas características que são associadas ao cyberbullying.
que a gente chama da jornada da cyberagressão. O que leva um adolescente, né, que não tinha nenhum contato, por exemplo, com a cyberagressão, a começar a praticar crimes online, incluindo o cyberbullying, a cyberpredação, participar de comunidades de ódio, entrar em grupos como o incel e por aí vai, né? O que leva esse jovem, esse adolescente, ou que está nesse percurso? Porque quando a gente fala em prevenção, a gente precisa entender quais são os fatores, as variáveis que são de risco, que levam esse adolescente a praticar o cyberbullying, e quais são variáveis que são protetivas. O que a gente entende na literatura hoje é que existem algumas variáveis, né? Existem alguns fatores de risco que são muito significativos, como, por exemplo, o ambiente familiar, né? Adolescentes que são expostos a práticas parentais agressivas, à violência doméstica, são adolescentes que são mais propensos ao cyberbullying. Né? Adolescentes que sofreram bullying ou cyberbullying previamente, são adolescentes que são mais propensos a praticar o cyberbullying. Adolescentes que vêm de ambientes que são invalidantes, né? Ou seja, que não têm ambientes que não ensinaram a lidar com as suas emoções, são adolescentes que são mais propensos a praticar esse cyberbullying. Adolescentes que têm baixas habilidades sociais, ou seja, que não têm muito repertório social no sentido de construir amizades, de impor limites, de ser assertivos, de construir relacionamentos significativos na escola ou no seu ambiente social, são adolescentes que são mais propensos a praticar esse cyberbullying. Né? Então a gente vai estar falando muitas vezes de adolescentes que eles vão encontrar no cyberbullying, né, ou nessas comunidades de ódio online, um refúgio. Um refúgio para um mundo, para um ambiente, para um contexto, seja em casa, na escola ou em ambos, em que ele não consegue se integrar ou exercer essas habilidades que ele deveria ter desenvolvido. Então, quando a gente pensa no sentido de prevenção, é interessante a gente pensar nessa proposta de desenvolver essas habilidades nesses adolescentes, né? Ou seja, grupos de treinamento de habilidades sociais, de habilidades emocionais, um trabalho em escolas no sentido de integrar esses adolescentes, de promover esse repertório com a família, no sentido de orientação parental e de promover melhores práticas parentais, um trabalho no sentido de conscientizar em relação ao ambiente online, à cidadania online, e quanto mais cedo essas intervenções são feitas, maior chance desse adolescente não realizar o cyberbullying ou não precisar realizar o cyberbullying, porque essa é a realidade. Muitas vezes a prática de cyberbullying, por mais devastadora que seja para a vítima, ela não é realizada pelo cyberagressor por, sei lá, na questão do caráter. Ele faz isso porque ele não é, porque ele tem uma personalidade antissocial, ele é, como se diz, no senso comum, um psicopata, social. Não é por isso. As pessoas começam a se engajar no cyberbullying ou em cyberpredação, ou em comunidades de ódio, muitas vezes como refúgio e como um engajamento em repertório de habilidades comportamentais, porque foi o que ela conseguiu encontrar ali no meio em que ela foi desenvolvida. Então há uma jornada em que quanto mais cedo a gente intervém, maiores as chances de termos bons resultados. A questão é que hoje em dia, realmente, as escolas não estão preparadas para isso. Na PCC, a gente entende que a forma como as pessoas interpretam as situações da vida, as suas cognições, influenciam diretamente nas suas emoções e na forma como você se comporta. E que essa forma de interpretação da vida, da realidade, os seus pensamentos decorrem de crenças que são intermediárias e crenças centrais. E a partir disso tudo, a pessoa pode ter déficits nos seus repertórios comportamentais de regulação emocional, tolerância ao mal-estar, habilidades sociais e por aí vai. O impacto do cyberbullying, muitas vezes, ele é prejudicial num nível muito significativo para as pessoas. Quando a gente fala do impacto do cyberbullying, muitas vezes a gente está falando de impactos que levam a transtornos mentais. Ou seja, pessoas que sofrem sistematicamente, né, do cyberbullying desenvolvem depressão, desenvolvem transtornos ansiosos, desenvolvem TEP, desenvolvem transtornos de conduta, no caso das pessoas, por exemplo, que praticam cyberbullying. Então,
as reverberações do cyberbullying, elas tendem a ser muito devastadoras. E muitas vezes a TCC, ela vai atuar nessas consequências. Porque depois que o cyberbullying é posto, ou seja, depois que a pessoa sofre do cyberbullying, restam as consequências, de lidar com essas consequências. Então, é um tratamento muito focado para a saúde mental, para essas sintomatologias e essas repercussões que o cyberbullying causou. Mas a gente também pode pensar, e a gente precisa pensar, a TCC voltada numa perspectiva de prevenção. Ou seja, essa pessoa que ainda não sofreu, eu espero que não sofra cyberbullying, mas no sentido de se precaver. Ou seja, quais repertórios, quais habilidades essa pessoa precisa desenvolver para não se colocar em situações de risco, para desenvolver o seu autorrespeito, para tolerar mal-estar, para regular suas emoções. Né? Tudo isso são habilidades que você vai desenvolvendo junto com o trabalho de conscientização e letramento digital, que é muito importante, que a gente tenha a noção equivocada. E porque a geração atual de adolescentes e crianças e jovens adultos nasceram em um contexto digital, eles são nativos digitais, que eles são letrados em relação ao mundo online. Bom, em relação ao manejo, em relação ao uso, sim, mas muitas vezes em relação à cibersegurança, em relação à cidadania digital, são coisas que não são ensinadas. Isso pode ser trabalhado no sentido de psicoeducação e prevenção e terapia cognitivo-comportamental também. Então, resumindo, a TCC ela vai atuar numa perspectiva de prevenção, né, trabalhando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e um processo de conscientização, letramento e cidadania digital no sentido preventivo. E no sentido das repercussões do cyberbullying, precisa entender quais foram essas repercussões no sentido de saúde mental, no sentido de transtornos mentais, no sentido das crenças que foram desenvolvidas e trabalhar, né, em cima de intervenções voltadas para essas questões. É bem isso, porque veja, quando a gente fala do cyberbullying, a gente está falando de um crime. Né? Recentemente o bullying ele foi considerado, né, ele é considerado um crime, efetivamente. Então, quando a gente fala do cyberbullying, a gente está falando de um mundo maior que a gente chama de cybercrimes. O cyberbullying, muitas vezes, ele é a ponta do iceberg, né, da jornada de uma pessoa que começa a entrar nesse mundo, né, ou nesses processos do cybercrime, efetivamente. Então, o que ocorre é que no mundo digital, o cyberbullying ele oferece muitas vantagens para a pessoa que quer praticar o bullying. Né? Porque existem assim, duas diferenças que são muito claras do bullying tradicional para o cyberbullying. No cyberbullying, você não tem, na verdade, você tem o anonimato. Ou seja, no bullying tradicional você precisa dar as caras, você precisa se mostrar, você precisa de alguma forma ali se firmar e dizer quem é que está praticando o bullying. Ou seja, não tem como você se escapar, não tem como você praticar o bullying presencialmente sem dizer quem você é. No cyberbullying você consegue o anonimato, ou seja, você consegue praticar aquela violência sistemática sem necessariamente se mostrar, sem necessariamente dizer quem você é. Então, o mundo online ele permite que você pratique esse bullying sem arcar com as consequências disso. Então, é muito mais comum, é muito mais frequente o cyberbullying do que o bullying tradicional. Então, quando a gente entra nesse mundo digital, as pessoas são mais propensas à violência, as pessoas são mais propensas a praticar o cyberbullying e, consequentemente, a ter uma sensação de que elas não serão penalizadas. Então, eu conheço casos, né, de pessoas que sofrem, né, de cyberbullying e de cyberpredação, né, que é um outro tipo de cyberbullying, só que ele ocorre com o intuito realmente de predar, de constranger muitas vezes com um caráter sexual. Por anos, acompanhei o caso de uma jovem em que ela estava há 1 ano e meio sofrendo cyberbullying, sofrendo cyberpredação de uma determinada pessoa que ela não conhecia, né, que ela conheceu em um determinado jogo, e ela passou esse 1 ano e meio sendo constantemente perseguida, essa pessoa criando sites dela, com fotos dessa pessoa, fotos criadas com inteligência artificial, ou seja, fotos íntimas que nunca existiram, que
tiradas, mas que ele tirou e criava sites para constranger essa pessoa, para humilhar essa pessoa, para chantagear essa pessoa, criando conta em rede social para ficar mandando mensagem, para ficar falando, hackeando. A vida dessa jovem era um inferno e assim foi durante 1 ano e meio. Ela precisou se desligar completamente da sua vida social, de rede social, de qualquer coisa que ela fizesse online, porque por mais que ela criasse uma rede social, a pessoa descobria a rede social que ela estava e começava a perseguir, a predar, a praticar o cyberbullying também. Então ela precisou se desligar totalmente do mundo online, virar praticamente uma nômade, porque a vida online dela virou um inferno. E é isso que a internet e as tecnologias digitais permitem, que você pratique violência, digital, que você pratique cyberbullying e sofra as consequências disso. Isso é muito triste, isso é muito desgastante para as pessoas que sofrem cyberbullying, porque tem uma sensação muito grande de impunidade, de que você está sofrendo e que isso não vai parar. Porque é muito difícil para se rastrear e descobrir quem está fazendo isso e as motivações. É assim um ciclo muito desgastante. Muito obrigada. Foi uma aula, foi incrível. Que bom. Fico feliz de saber do interesse de vocês, né? E também desse movimento de se estudar essa temática.